Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Hoje a gente vai iniciar um conteúdo chamado A Dinâmica Interna da Terra. E aí, a partir desse conteúdo, a gente vai entender porque muitas formas de relevo que existem, né, que a gente consegue ver aí sobre o nosso planeta, pode-se dizer assim, por toda a extensão do nosso planeta, tem a ver com o seu interior, tá bom? E aí, né, a gente vai começar esse conteúdo estudando justamente o núcleo da Terra. Como é formada aí as camadas da Terra. A estrutura interna da Terra, ela está muito relacionada com o que a gente tem no seu externo, né, no seu exterior. Então, veja só, desde os movimentos de toda a ação que acontece no interior da Terra, é que se origina aí muitas formas, muitos tipos e muitos acontecimentos no relevo externo, né? E aí a gente começa justamente apresentando como é essa formação interior e como é essas camadas que existem na Terra. Então veja, no livro de vocês, na página 158, vai ter uma imagem, né, aí do nosso planeta e ele cortado em algumas partes. E aí é justamente para vocês entenderem como são essas camadas internas. E aí a gente começa pelo seu maior interior, né, que é chamado de núcleo, né? E aí esse núcleo ele fica no centro do planeta e é onde existem as mais altas temperaturas, né, chegando aí a 5.000 graus Celsius, ou seja, é muito quente. Esse interior ele é chamado de um segundo núcleo, que é o chamado núcleo externo, com minerais fundidos e cerca de 2.150 quilômetros de espessura. O núcleo interno em estado sólido, com aproximadamente 1.215 quilômetros de espessura. Também é uma área da Terra que também tem elevadas temperaturas, mas no que a gente sai do núcleo e vai subindo, né, como a gente pode dizer, vai saindo para a parte externa da Terra, essa temperatura ela vai diminuindo. Então, a parte mais quente do nosso planeta, ele realmente é no núcleo, bem no seu interior, tá bom? E aí, né, o núcleo ele é seguido do manto. O manto é composto de magma, material formado por minerais fundidos. Tem estado pastoso, possui temperatura muito alta, de aproximadamente 2.000 graus. Então, vocês já podem perceber que entre o núcleo da Terra e o manto, há uma diferença de 3.000 graus Celsius, certo? E aí o manto tem uma espessura de cerca de aproximadamente 3.000 quilômetros de espessura, então é muito extenso. E esse manto ele é seguido aí da nossa crosta, né? Que é a parte que nós habitamos. A crosta é uma camada de rochas sólidas que envolve o manto, com aproximadamente 40 quilômetros de espessura. É a parte externa da crosta, onde forma a superfície terrestre. Ou seja, é justamente nessa parte que a gente mora. E aí eu vou trazer para vocês um pequeno vídeo que mostra detalhadamente essa estrutura, como é que ela funciona, tá bom? E aí, gente, entende dessa parte, né, de toda essa formação, o que acontece? A gente já entendeu, né, já viu aí durante a explicação da apresentação desse interior, que o núcleo da Terra, ele é muito quente. E vez ou outra, essa temperatura, ela acaba aqui saindo, pode-se dizer assim, de alguma forma, seja através de gases ou até mesmo através de lavas. E aí, essas lavas, elas podem ser através de processos vulcânicos, no caso, né, erupções vulcânicas,
pelo enrugamento contínuo desse relevo, ou melhor, dessa crosta, né? Porque vejam só, essa temperatura, boa parte dos movimentos que acontecem no interior do planeta acontecem ali na crosta. E aí, por atingir altas temperaturas, vem a necessidade desse calor uma hora ou outra querer sair. Então, ele pode sair através de gases, né? Ou através de lava. Aí eu volto a dizer, essas lavas podem ser por erupções vulcânicas, por enrugamento da crosta terrestre, que é justamente desse movimento que forma dessas crostas terrestres, que se formam as cadeias de montanha. E aí a gente vai ver que toda essa dinâmica interna, né, seja de movimentos de placas tectônicas, de liberação de gases ou de temperaturas, né, de um modo geral, vai ter uma consequência aqui na nossa parte externa, né? E aí é justamente quando a gente chega na página 160, onde tem falando sobre a teoria da deriva continental. Então, gente, a gente viu, né, em outros momentos, que os continentes antes eram unidos, né? Eles formavam um único bloco terrestre. E aí, de acordo com o que foi acontecendo, muitos cientistas, né, descobriram essa parte que os continentes eram um único, né? E depois, com o passar dos anos, foi se dividindo. É que surge aí a teoria da deriva continental. E aí, isso deu início por quem? Por Alfred Wegener. Isso mesmo, Wegener. O que é que ele explica, né? Na sua teoria, ele explica que os continentes, eles eram blocos de terras que viviam à deriva, né? Tipo, flutuando mesmo sobre as águas, né? Só que aí, ao contrário de ser flutuando sobre as águas, ele defendia que os continentes, os blocos de terra, eles flutuavam por cima de uma massa pastosa, né? E por conta disso, veio aí a tal da deriva continental. E aí, claro que não foi de uma hora para outra que ele defendeu isso, né? Ele tornou isso público mediante algumas descobertas que ele foi fazendo ao longo do seu estudo. Uma delas é que a América do Sul, ela se encaixa perfeitamente aí com o continente africano, como se uma completasse a outra. Além disso, tem também os tipos de fósseis de outras eras que foram encontrados em ambos os continentes, assim como também as rochas, né? E aí as formações geológicas, elas servem de grandes estudos para explicar, né, aí para nós sociedade, como é que eu posso dizer para vocês? Como aconteceu toda uma história geológica do nosso planeta, né? E aí, através desses estudos, Wegener se baseia, Wegener se baseia nesses três fatores: o encaixe do continente América do Sul com a África, os fósseis, né? E as formações rochosas formadas aí ao longo dos anos, que também foram encontradas em ambos os continentes. Então, baseado nisso, ele concluiu o quê? Que sim, antes todos os continentes eram um único bloco de terra e que, por serem submersos, né, aí nessa massa pastosa, eles poderiam se separar. E aí é justamente, né, que vem aí na página 161, que vem a explicação da movimentação dos continentes e o porquê isso aconteceu. Então, veja, no texto de vocês vem dizendo assim: com a compreensão da ocorrência dos movimentos tectônicos, ficou comprovado que, ao longo de milhões de anos, os continentes e oceanos foram lentamente mudando de posição, até chegar à configuração em que se encontra atualmente, né? Então, veja, não foi o
movimento aí. O continente não era um bloco de terra, né? Aí a deriva sobre uma massa pastosa, não. Foi justamente os movimentos que acontecem no interior do nosso planeta que levou aí a acontecer todo esse processo de separação dos continentes, né? Indo cada qual para o seu qual, né? E aí também na página 161 vem essa apresentação, que começa com a Pangeia, né? Quando esses continentes eram todos juntos, e que diz o seguinte: há aproximadamente 230 milhões de anos, no final da era paleozoica, existia apenas um supercontinente, chamado Pangeia, rodeado por um único oceano chamado Pantalassa, o nome grego que significa todos os mares. No segundo, há aproximadamente 200 milhões de anos, no início da era mesozoica, o continente Pangeia começou a se separar em dois: Laurásia, ao norte, e Gondwana, ao sul. Ou seja, aí já começa o processo de separação. E aí é interessante vocês perceberem o quê? Foram em eras diferentes, então isso levou milhões e milhões de anos para poder acontecer esse movimento. Temos a terceira. Há cerca de 65 milhões de anos, na era Cenozoica, os continentes dividindo-se e separando-se. E aí é quando a gente já começa essas massas maiores de separação, né? Que aí a gente vai ter a América do Norte, a Eurásia, a África, Índia, Austrália, Antártica. E por incrível que pareça, a América do Sul era separada da América do Norte. Vamos para um novo contexto. Há 2 milhões de anos, os continentes e oceanos chegaram à configuração que possui atualmente. Então vejam só, gente, através do jogo de imagens que no próprio livro didático de vocês vem trazendo, é possível, através de um estudo geológico, a gente entender, né, toda essa transformação que aconteceu aí para que os continentes chegassem a esse processo de separação. Então vejam só, não era que os continentes viviam aí flutuando sobre as massas de ar quente, né? Ou melhor, a massa pastosa, como o Weger vem apresentando na deriva continental. O que aconteceu foi o quê? Os movimentos que acontecem no interior do nosso planeta é que causam essas modificações, ou melhor, foram responsáveis por causar esse processo de separação. E aí uma coisa que é importante ser dita é que não é porque eles já se separaram, que chegaram a essa configuração atual, que eles não possam se separar mais ainda ou até mesmo se juntarem. Isso também vai levar longos e longos milhões de anos para que a gente, no caso, né, outra era, né, outros seres possam presenciar esse movimento, né? Mas é importante ser dito isso. Dando continuidade, a gente tem aí na página 162 a teoria das placas tectônicas. E aí, né, é justamente quando vem se discutir que as teorias, apesar dos embasamentos de Weger fazer algum significativo, né, significar alguma coisa, não foram o suficiente para explicar esse processo de separação. E aí é justamente nesse processo que ela é rejeitada, né? Porque, vejam só, foram levantados alguns questionamentos baseados nessas teorias de Weger, né? E isso aconteceu, né, aí no final da década de 1950, né, 30 anos após a morte de Weger, é que a teoria finalmente foi compreendida, né, e aceita. E aí, vejam só, ele não estava necessariamente errado, né? O que foi que aconteceu? Passaram por adaptações, né? Ele estava certo em afirmar que os continentes eram todos juntos, né? O único equívoco dele foi justamente a explicação do modo de separação desses continentes, tá certo?
E aí, pessoal, baseado, né, aí nessa teoria das placas tectônicas, quando finalmente se descobre que a crosta terrestre ela é composta por essas placas tectônicas, não só nos continentes, mas também no fundo dos oceanos, é entendido que é o mesmo processo que acontece de separação de continentes, né, também acontece com os mares. Então, os mesmos movimentos internos que podem causar a modificação dos continentes também podem vir surtir efeito aí nos mares. E isso aí, claro, que foram necessários grandes estudos para se descobrir isso. Então, fazendo só uma recapitulação aí. Veja, ele acerta quando ele diz que os continentes eram juntos e que, com o passar dos anos, eles foram se separando. Ele erra quando ele justifica como esses continentes vieram se separar. E aí é quando finalmente se descobre aí a existência das placas tectônicas, né, no interior da Terra, que a partir do processo de movimentação que acontece, né, de tudo que acontece no seu interior, é o que causa tanto as modificações dos continentes, como também possa vir a afetar os mares, né? E aí, mais uma vez, lembrando que esse movimento dessas placas, elas podem afastar e ao mesmo tempo aproximar um continente de outro, pode-se dizer assim, tá bom? Indo adiante, a gente tem aí as correntes de convecção. E aí essas correntes de convecção significam o quê? Vou ler na página 123, tá? O deslocamento das placas tectônicas é bastante lento e quase imperceptível. Tanto é que a gente está aqui, né? Por exemplo, eu estou aqui gravando a aula para vocês. Está acontecendo, pode ser que esteja acontecendo um movimento, né, lá no interior da Terra, mas eu não estou percebendo nada. Só estou aqui de boa, rezando para não sentir. Né? Mas vamos lá. De acordo com as medições já realizadas, foi possível descobrir, por exemplo, que a cada ano a a América do Sul fica cerca de 4 centímetros mais distante da África. E a América do Norte fica 2 centímetros mais distante da Europa. Ou seja, o nosso continente americano ele está se afastando lentamente. Mas ele está se afastando dos demais continentes que eles eram próximos, né? Segundo os cientistas, a explicação para os movimentos das placas tectônicas está no intenso calor existente no interior do planeta. Esse calor movimenta grandes quantidades de magma em movimentos chamados de correntes de convecção, que circulam de maneira ascendente e descendente no manto. O movimento dessas correntes de convecção em contato com a crosta acaba deslocando as placas tectônicas, como vamos ver agora no esquema que tem aí no livro de vocês, tá certo? Vou inverter a câmera. Pronto, pessoal. Esse é o esquema que vem no livro de vocês. Então, veja, a gente vai ter placas tectônicas, as correntes de convecção, né, que são essas setinhas, o manto e as placas tectônicas que existem aqui, ó, a representação delas. Então, veja só, todo movimento na parte interna acontece no manto, né, nessa parte vermelha. As correntes de convecções são essas setas que tem aí no desenho de vocês. E aí vocês podem ver que, ó, existe um sentido contrário, quando as duas correntes elas vão em sentidos opostos, e há também quando elas vêm em sentidos iguais. Então, aqui a gente chama de ascendente, que é quando elas se abrem, e aí elas fazem esse esquema. E tem as descendentes, que é quando as duas fazem o mesmo movimento, se encontrando aqui, certo? Na página 164, vocês já vêm com um planisfério que explica sobre o contato entre as placas tectônicas. Então, vejam só, gente. Através desse esquema, vocês podem entender o que acontece, né, com a movimentação, né,
no interior da Terra, de divergentes e ascendentes, e como isso reflete na nossa superfície. Então, vejam só. Aqui a gente tem um esquema e na parte de baixo tem a explicação. Eu vou explicando para vocês e mostrando o planisfério ao mesmo tempo, tá certo? Então, vejam só. O planisfério vem intitulado As correntes de convecções e o movimento das placas tectônicas. Ou seja, o movimento externo, ou melhor, interno, e o resultado, o seu reflexo com as placas tectônicas. Então, vejam, movimentos convergentes, que são as setinhas. Vejam só como é que elas se fazem. Ó. Tá vendo? Elas vão na mesma direção. Elas se chocam umas nas outras. Nesse caso, a placa oceânica mais fina é empurrada para baixo, em direção ao manto, fundindo-se ou derretendo por causa das altas temperaturas. Já a placa continental mais espessa, ao contrário, é pressionada para cima, levando-se e sobrando-se, dando origem às grandes cadeias montanhosas. E aí, ó, a mais fina, ela desce. Já a crosta mais grossa, ela sobe. E aí é quando dá aí origem às cadeias de montanhas. Já no movimento divergente, elas se afastam umas das outras. E aí, olha só o processo que acontece. Aqui elas sobem, né? É assim. Enquanto aqui nas convergentes elas fazem isso, nas divergentes elas se abrem. Tá vendo? E aí, quando elas fazem isso, elas se afastam umas das outras, né? Nesse caso, formam-se grandes rachaduras ou fendas na crosta. E aí é quando a gente entende, quando a gente estava vendo o conteúdo de relevo, que essas fendas ou rachaduras, elas podem tanto acontecer no relevo terrestre, como também no oceânico, né? Que são preenchidas por magma que atravessa do interior do planeta por meio da atividade vulcânica. As cadeias montanhosas submersas nos oceanos são frutos desses movimentos. Em alguns casos, se elevam acima do nível das águas. A Islândia, por exemplo, localizada entre a Europa e a América do Norte, é um cume de uma grande cadeia de montanhas que emergem no fundo dos oceanos. E aí, vejam só, abrindo essas fendas, pode ser também que o relevo, pode ser não, né? O relevo, tanto externo como interno das águas oceânicas, elas sofrem suas alterações mediante a esses movimentos. E aí, gente, para finalizar, né? A gente vai ficar somente com esse interiorzinho aí e as mudanças que esses movimentos trazem, né? Para a atividade, a gente tem a atividade da página 165, né? E para finalizar o nosso vídeo, eu vou trazer uma animação que vem apresentando para vocês o movimento de separação, desde a Pangeia até os dias atuais, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até a próxima!